Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Vamos ler a palavra bendita do Senhor. Tiago 14, 2, aliás, capítulo 2, Tiago 2, 14 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Vamos olhar com atenção o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ler. E agora, como Teu povo, nós estamos na Tua presença, reconhecendo que precisamos do Senhor, da iluminação do Teu Espírito, para que Ele nos ajude a interpretar a Tua palavra de forma correta, mas também que Ele nos ajude a aplicar a Tua palavra em nossa vida, a termos uma fé repleta de obras, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como saber se a fé de fato é verdadeira? Talvez essa seja uma pergunta que você algumas vezes tenha se feito. Como é que eu sei que a minha fé é uma fé verdadeira? Afinal de contas, inúmeras pessoas dizem que têm fé em Deus. Nós vemos em um país tipicamente cristão, onde as pessoas dizem, em algum momento, que elas têm fé em Deus. Mas como é que nós sabemos se a nossa fé, de fato, é uma fé genuína, real? O que é, de fato, a fé verdadeira? Essa também é uma pergunta importante. E nesse texto, Tiago vai abordar exatamente isso. E esse texto é relevante porque nos leva, tanto a você como a mim, a nos perguntarmos, será que eu tenho uma fé verdadeira? Você tem, de fato, uma fé verdadeira? Como é que nós detectamos a fé verdadeira? Tiago aqui, ele vai nos mostrar que a fé verdadeira, ela é real, ela é perceptível, ela é prática. Não é uma mera teoria que está na mente de alguém. É exatamente o ensino aqui dessa sessão. Agora vamos olhar o contexto. Nós vimos que Tiago escreve essa carta circular para várias comunidades formadas possivelmente por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas também é bem possível que essas comunidades já tivessem a presença de gentios. E nós vimos que Tiago vai abordar aqui no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele vai falar muito sobre essa questão da prática, da sabedoria prática. Ele vai mostrar a importância da sabedoria. Quando nós estamos sofrendo, nós temos que pedir sabedoria a Deus.
Mas no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele vai mostrar que essa sabedoria tem a ver com praticar a lei de Deus. Esse é o sábio. O sábio é aquele que consegue, nas circunstâncias da vida, aplicar a palavra de Deus. Essa é a pessoa sábia. E no capítulo 1, ele então, no versículo 22, acompanhe comigo, ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Então, uma grande tônica aqui é que nós, eu e você, temos que ser praticantes da palavra. Nós temos que viver as verdades das Escrituras Sagradas. E no capítulo 2, ele vai dar duas ilustrações aqui, dessa sabedoria prática, de como aplicar a palavra. A primeira, nós já vimos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, esse é o contexto, onde ele vai dar o exemplo de alguém que chega na igreja, esse é o exemplo prático que ele vai dizer, chega uma pessoa rica e chega uma pessoa pobre, e de repente as pessoas vão tratar com deferência, com mais honra a pessoa rica. E Tiago vai dizer que isso, de forma clara, mostra que aquela atitude está quebrando a lei de Deus. E esse é um perigo, quando nós quebramos a lei de Deus, quando nós pecamos contra Deus. Ele vai falar isso no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. E ele faz um contraste entre misericórdia, que nós temos que mostrar misericórdia a todas as pessoas que chegam na igreja, e o julgamento. É assim que ele termina no capítulo 2, versículo 13. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o primeiro exemplo que ele trata, ele diz assim: vamos aplicar a palavra de Deus de forma prática. Primeiro exemplo, chega uma pessoa rica e outra pobre na igreja. Se vocês tratarem as pessoas de forma diferente, vocês já estão pecando. Vocês não estão exercendo misericórdia. E agora, no versículo 14 ao versículo 26, ele vai estabelecer o segundo contraste, que é o problema da passividade diante do sofrimento de um irmão ou irmã. E é interessante isso, porque no primeiro exemplo, no capítulo 2, se você observar, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim: se algum homem entrar na sinagoga. Então ele trata hipoteticamente de alguém que não é crente. Alguém que não é crente chegou na igreja. E você trata com diferença, conforme a condição financeira de alguém. Mas agora no capítulo 2, versículo 14 a 26, ele está tratando no versículo 15 de um irmão, de uma irmã. É um outro exemplo que ele está dando, um outro contraste. Agora ele está lembrando esse exemplo de um irmão, de uma irmã que chega na igreja, ou que procura você, ou que você sabe que ele é uma pessoa pobre, que está padecendo necessidade. Então essa é a segunda ilustração. E ele então vai mostrar esse contraste entre a fé, que é aquela pessoa que diz: ok, tudo bem, você está pobre, você está passando necessidade, vai embora, vou orar por você. E você não faz nada. E agora ele vai fazer o contraste entre fé e obras. Então são dois contrastes. Então tanto o primeiro exemplo como o segundo, é interessante isso. Tiago está dando exemplos práticos da fé. Situações concretas que surgem na nossa vida, onde a nossa fé precisa ser verdadeira, onde nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Então agora vamos nos concentrar no versículo 14, entendendo o contexto, onde ele vai fazer o primeiro contraste entre julgamento e misericórdia, e agora o segundo contraste entre fé e obras. Agora olhe para o texto. Nós vimos que Tiago escreve uma carta, como aquelas cartas eram comuns no primeiro século, mas aqui Tiago vai usar uma técnica que era muito comum na época, chamada diatribe. É importante que você entenda isso. E essa técnica diatribe era uma técnica retórica, tanto usada pelos gregos como os romanos. Era um estilo de argumentação que assumia frequentemente a forma de um diálogo fictício, onde o orador apresenta perguntas, objeções para um oponente imaginário, com o objetivo de forma didática e pedagógica, ensinar de forma clara e envolvente. Então você vai ver que ele vai usar várias perguntas aqui, por exemplo, no versículo 18, tu tens fé e eu tenho obras, ou no versículo 20, ó homem sensato,
Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Então, é como se ele estivesse conversando com alguém. Essa é a ideia da diatribe. É como se você criasse um oponente imaginário e você então está conversando com ele, destruindo os argumentos dele, mostrando que ele está errado. Então, aqui nessa seção, no versículo 14 a 26, Tiago vai usar essa técnica retórica chamada diatribe, e ele então vai levar, através desse oponente imaginário, desse homem, dessa pessoa, a mostrar que aquelas pessoas que têm fé e não têm obras, elas na verdade não têm fé alguma. Então agora vamos olhar a estrutura do texto. Nós vimos que é uma diatribe que ele usa. Primeiro, no versículo 14, ele começa com uma pergunta retórica. Era uma forma importante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? É a pergunta. Agora, no versículo 15 e 16, ele vai dar o exemplo de um irmão ou de um irmão necessitado. Agora nós temos o exemplo. E no versículo 14, aliás, no versículo 17, ele então fecha o argumento, conclui dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, do versículo 14 até o versículo 17, Tiago está ensinando sobre a verdadeira natureza da fé. O que é a fé verdadeira? Então, ele vai usar toda essa técnica retórica, essas ilustrações, para ensinar que a fé que não tem obras não é fé. Primeira parte do argumento. O segundo argumento, no versículo 18, ele começa, mais uma vez, o versículo 18, agora usando de forma mais intensa a diatribe, criando a ideia de duas pessoas. Veja nesse versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então, é como se tivesse uma disputa. Alguém diz assim, eu tenho fé e eu tenho obras. Quem é que vai conseguir provar que a sua fé é verdadeira? E ele então, através dessa técnica, ele vai usar mais uma vez a ilustração. Primeiro a ilustração dos demônios, que dizem que têm conhecimento. E a segunda ilustração está das Escrituras, onde ele vai usar o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Ele vai escolher um judeu e uma mulher gentia como exemplos de uma fé verdadeira que se mostrou em obras. Então essa é a estrutura do texto. E no versículo 26, ele conclui mais uma vez o seu argumento, mostrando que a fé sem obras, ela é inoperante, ela não existe, não é fé. Então agora entendido a estrutura, qual é o argumento, a tese central aqui do capítulo 2, versículo 14 a 26? O que é que Tiago quer ensinar de fato para os seus ouvintes? Ele está ensinando, meus irmãos, sobre a genuinidade da fé. Esse vai ser o tema do sermão, testando a genuinidade da nossa fé. Como é que nós testamos a nossa fé? Como é que eu sei que a minha fé é verdadeira? E há duas ideias aqui no argumento. Primeiro, a natureza da fé verdadeira, versículo 14 a 17. Qual é a natureza da fé verdadeira? E segundo, 18 a 26, a operosidade da fé verdadeira. Como é que essa fé opera? Como é que ela trabalha a fé verdadeira? Então, para aqueles que quiserem notar, eu vou repetir o tema e as divisões. Testando a genuinidade da nossa fé. A natureza da fé verdadeira, 14 a 17. E a operosidade da fé verdadeira, 18 a 26. Agora vamos analisar verso por verso. Olhe para a sua Bíblia, versículo 14. Tiago começa com essa pergunta, meus irmãos, qual é o proveito? A palavra proveito aqui, literalmente na língua grega, significa vantagem, benefício. Era uma palavra muito usada. Então, qual é o benefício se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Qual é o benefício de alguém que diz, olha, eu conheço a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo, eu realmente vou para a igreja todos os domingos, mas a vida dele não tem obras, não tem uma demonstração de fato de uma mudança. E a pergunta de Tiago é, pode essa fé salvá-lo? Ou seja, uma fé sem obras consegue salvar alguém? Aqui Tiago não está ensinando uma espécie de salvação por obras, não é isso que ele está ensinando. O que ele está ensinando é que uma fé que não se manifesta, que não tem obra, ela não é genuína, ela não existe, ela não é verdadeira. Então ele começa exatamente de uma forma chocante com essa pergunta, para levar os seus leitores e a nós a pensarmos sobre isso.
A nossa fé tem obras ou é uma fé apenas teórica, dominical? Se for isso, essa fé ela não serve, ela não existe. Ela não existe. E aí ele continua agora com a primeira ilustração. E aqui é importante nós lembrarmos, antes de entrarmos no versículo 15, que não há contradição entre o que Paulo ensina e o que Tiago ensina. Paulo vai dizer que a salvação é tão somente pela fé. Ou seja, a fé é esse dom de Deus. Então, de forma soteriológica, a salvação é pela fé. Nós somos salvos pela fé. A fé, inclusive, Paulo vai dizer que é um dom de Deus, lá em Efésios. Deus nos dá essa fé salvadora. Nós nem mesmo temos capacidade de ter essa fé. Mas Paulo também vai dizer que essa fé, além de Deus nos dar a fé, Deus nos dá obras. Deus faz com que aquele que receba a fé verdadeira, que foi transformado pelo Espírito, manifeste isso através de obras. Então, de forma soteriológica, sim, nós somos salvos somente pela fé, não é pelas obras. Mas aqui o que Tiago está tratando é sobre a avaliação da fé. Como é que a gente avalia se essa fé é verdadeira ou não? Esse é o ponto aqui. Tiago não está ensinando uma salvação por obras. Ele está nos ensinando a avaliarmos para sabermos quando uma fé é verdadeira ou não. E agora ele quer provar o ponto, versículo 15 e 16. Acompanhe comigo. Ele então diz, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, literalmente a tradução na língua grega é estar nu. Possivelmente essa ideia de estar nu, não no sentido nu como nós usamos, mas era comum existirem uma roupa por baixo e uma roupa por cima, como nós usamos hoje também. E a pobreza naquela época, a mendicância naquela época, muitas vezes acontecia quando você não tinha condições de ter essas roupas melhores por cima, ou seja, era alguém andrajoso. Essa é a figura aqui. O nosso tradutor atenua, na sua versão, tem carecido de roupa, mas a ideia literalmente é alguém que está nu ou com aquelas roupas básicas. E ele continua, versículo 15, e necessitado do alimento cotidiano, e ele então não tem também o que comer. E aqui ele não está falando de uma pessoa de fora, ele não está falando de uma pessoa que é de fora da igreja, ele está falando de um irmão ou de uma irmã, de alguém que está dentro da comunidade, alguém que é cristão, alguém que está sentado ao seu lado, alguém que diz professar a mesma fé que você. E você então vai dizer o seguinte, veja o versículo 16, então quer que você, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Ele aqui na língua grega vai usar, Tiago, vários imperativos, literalmente é, vá em paz, Deus lhe abençoe, aqueça-se, farte-se. Veja, ele está quase sem roupa, ele está passando frio, você precisa se aquecer, se farta, vai comer, vai fazer alguma coisa. E ele continua, versículo 16, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Qual é o benefício disso? Qual é o proveito disso? Então esse exemplo tinha o objetivo, claro, de chocar, era uma ilustração clara. E é por isso que ele conclui essa primeira parte, dizendo assim, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. E quando ele diz que está morta, não é que a fé era viva e morreu, é porque ela nunca existiu. Nunca foi uma fé verdadeira. Porque é uma fé que não se manifestou em obras, em atos. Então o que é uma fé morta? A fé morta não é aquela que era viva e morreu, mas é aquela que nós nunca podemos chamar de fé, porque não houve obras, era irreal, era mera teoria. E hoje nós estamos vivendo esse momento. Há muitos cristãos que estão cheios de teorias sobre Deus. Cheios de teorias, conhecem e conhecem e conhecem através do YouTube, das redes sociais. O conhecimento está bom ou ruim, extremamente acessível hoje. Talvez pessoas que foram criadas na igreja, que foram ouvindo a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Mas a sua fé, de segunda a sábado, fora da igreja, nas circunstâncias práticas da vida,
essas circunstâncias mostram que a sua fé não é verdadeira. É isso que Tiago está dizendo. É morta, ela não existe. A fé não é teoria. A fé é prática. E agora, a partir do versículo 18, ele começa a mostrar a operosidade, a prova dessa verdadeira fé. Como é que a gente sabe o que é a fé verdadeira? Ele continua, versículo 18, a segunda parte do argumento. Mas alguém dirá, obviamente a ideia do oponente imaginário. Ele está imaginando alguém que está debatendo com ele. Essa é a diatribe. E aqui, veja o seguinte, esse oponente imaginário. Tu tens fé e eu tenho obras. Então, a ideia de duas pessoas, uma que diz que tem fé, olha, eu tenho fé em Deus. E o outro que não diz que tem fé, mas ele tem obras. Ele realmente mostra na sua vida que ele conhece a Jesus Cristo. Tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, é possível mostrar a fé sem obras? Tiago está dizendo, não! Você não consegue mostrar a sua fé dizendo que tem fé. Mas você consegue, através dos seus atos, através das suas atitudes, mostrar que a sua fé é verdadeira. Esse é o ponto que Tiago está fazendo. A fé verdadeira, ela é experimental. Então, as obras provam que a sua fé é verdadeira. As obras provam isso. E agora, a partir do versículo 19, ele começa a dar duas ilustrações, dois exemplos. Primeiro, versículo 19, acompanhe comigo, é o exemplo, ele vai dar duas provas bíblicas. Primeiro, ele diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Veja, essa pergunta parece tão simplória, mas era uma pergunta fundamental na mentalidade judaica. Essa pergunta remonta exatamente a Deuteronômio capítulo 6, que era o momento mais importante na mentalidade judaica. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, essa palavra ouve, na língua hebraica, literalmente é Shema Israel. Então, a parte mais importante do pensamento judaico, na sinagoga, era exatamente o Shema Israel. Era a repetição dessas palavras que resumia os 10 mandamentos. Isso era o resumo de tudo. Deus é o Deus único e nós temos que amá-lo. Ele é o único Deus verdadeiro. É o Deus completo. E Tiago já havia apontado, como nós vimos nessa epístola, a nossa tendência a termos essa duplicidade, a sermos incompletos. Mas Deus, ele é perfeito e completo nele mesmo. Ele é o Deus um. E agora, voltando lá para Tiago, capítulo 1, ele diz assim: você crê que Deus é um só? Ou seja, você crê nessa verdade central, nessa teologia central do judaísmo? Isso era o coração. Vocês acreditam nisso? Nesse Deus que se revela como Deus único? E a resposta dele é impressionante. Veja o que Tiago diz. Ele diz assim: até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem que só existe um Deus. Então, se você acha que Deus não existe, você é mais tolo do que os demônios, se você não sabia. Porque até mesmo os demônios sabem que Deus existe, que Ele é real. Então, Tiago diz assim: até os demônios sabem disso, mas eles creem e tremem. Literalmente, a palavra tremer significa ter medo de alguma coisa e ficar trêmulo com alguma coisa. Essa é a ideia que Tiago cria aqui, que ele imagina aqui. Então ele diz assim: olha, a fé, se é que nós podemos chamar de fé, a crença dos demônios é uma crença teórica. Eles sabem que Deus existe, mas eles não temem verdadeiramente a Deus. Eles têm medo de Deus, eles tremem. Então, se você acha que o mundo, e nós vivemos muito por essa influência dualística, como se o mundo fosse dividido, onde 50% pertence a Deus, 50% aos demônios, e existe essa guerra onde muitas vezes Deus está quase perdendo. Essa não é a verdade bíblica. Deus é soberano sobre todas as coisas.
É claro que existe demônio, Satanás, mas o que nós temos é esse foco de rebelião. É isso que nós temos. Deus é soberano sobre tudo, mas dentro desse reino criado por Deus existe esse foco de rebelião. Esse reino parasita, diabólico, que não criou nada, mas vive a partir desse reino criado e dominado por Deus. Existe esse reino parasita. Mas eles temem, até eles temem e tremem diante de Deus. Tiago está dizendo, olha, fé teórica por fé teórica, os demônios eles têm melhor do que a sua. Eles sabem que Deus existe. Mas só isso. Não passa disso. E há muitas pessoas também que a vida dela não passa disso. Elas sabem, ou talvez acreditam que existam, talvez um Deus. Mas não passa disso. Tiago diz, não tenham esse tipo de fé. Não tenham esse tipo de fé. E agora ele vai dar um outro exemplo, outra prova bíblica. Primeiro ele usa essa ilustração do mundo angelical. Ele continua, versículo 20, aliás. Queres, pois, ficar certo ao homem sensato e que a fé sem obras é inoperante. Diz assim, esse argumento não se viu não dos demônios. Deixa eu dar um argumento mais forte para vocês. É isso que ele está querendo dizer. E aqui ele usa toda essa técnica da diatriba, essa ideia de, homem sensato. Quem é esse homem sensato? Obviamente, esses que pensam que a fé pode existir sem obras, são esses insensatos. Então, ele diz assim, você quer ficar certo de que a fé sem obras ela é inoperante, ela não funciona. E agora ele vai dar 2 exemplos das Escrituras, o primeiro de Abraão, que ele começa no versículo 21. Ele diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Preste atenção, como a fé operava juntamente com as obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Será que ele está contrapondo-se aqui ao argumento de Paulo? Paulo diz que Abraão não foi justificado por obras, mas foi justificado por fé. É óbvio que não, é óbvio que as Escrituras não têm nenhuma contradição. O segredo de nós entendermos o argumento está exatamente nessa palavrinha lá no final do versículo 22. Foi pelas obras que a fé se consumou. A palavra grega aqui literalmente é perfeita, ela se completou. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, ele foi justificado por fé, como Paulo diz. Mas aquela fé foi demonstrada no ato de oferecer o seu filho, no ato de crer em Deus, no ato de deixar a sua terra, no ato de deixar tudo, no ato de fazer aquilo que o autor dos Hebreus diz, sair sem saber para onde ia. Deus diz assim, vai, ele vai. Essa é a fé verdadeira. Então, é uma fé que se tornou perfeita, se completou. E esse conceito de perfeito é importante, volte um pouco no capítulo 1, para você entender esse conceito. Deus é perfeito, é completo, mas no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Então as Escrituras são essa lei perfeita, que exige uma obediência perfeita, que faz com que você agora seja livre, não seguindo mais o seu coração que é pecador, mas seguindo agora a palavra de Deus. E isso significa obra. Geralmente as pessoas não sabem o que é boa obra. Bom, boa obra não significa dar esmolas, ajudar as pessoas. Isso não é boa obra. Não é o conceito bíblico. O conceito bíblico, boa obra, é tudo aquilo que Deus ordena em sua palavra. E tudo que Deus ordena em sua palavra é perfeito. Inclusive ajudar outras pessoas. Então a obra é boa não é porque nós estamos ajudando outra pessoa, é porque Deus nos ordena a fazer isso. Temos compaixão, misericórdia. Por isso que a obra é boa. E é isso que Tiago, voltando aqui, está nos ensinando. Ele diz assim, se Abraão dissesse, ok, eu tenho fé em Deus, ok, me dê o seu filho. Não vou te entregar, Senhor. Eu só tenho esse. Então, o que Tiago está dizendo é que a fé de Abraão, ela foi demonstrada, ela se tornou perfeita no momento em que ele ofereceu a Deus, em que ele confiou, em que houve obras na vida dele. E ele continua. No versículo 22, quando diz assim, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Ou seja, a fé não era teórica, a fé era demonstrada o tempo todo pelos atos de Abraão.
E agora ele vai citar as Escrituras no versículo 22. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está correto. Ele está unindo esses dois argumentos. Veja a genialidade de Tiago. Ele está unindo dois argumentos. Primeiro, Abraão foi salvo pela fé? Sim. Ele creu, isso foi lhe imputado por justiça. Mas, e veja o final do versículo, foi chamado amigo de Deus. Ou seja, mas houve também obras que o tornaram amigo de Deus, ou seja, alguém obediente a Deus. Essas duas coisas estavam juntas na vida dele. Fé e obras. E aqui ele está citando, no versículo 23, tanto o texto de Gênesis 15, 6, que fala que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, como o texto de 2 Crônicas 27, que diz que Deus chamou Abraão de seu amigo. Que coisa maravilhosa. Abraão foi chamado amigo de Deus. E não é porque ele era perfeito, mas era porque ele era um homem de fé e de obediência. E a sua fé era prática. Era uma fé verdadeira. Era uma fé demonstrável. E é por isso que ele vai dizer: verificais, versículo 14, que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Ou seja, justificado não no sentido de salvo, mas esse é o ponto aqui. Você verifica, você observa que a fé verdadeira, ela sempre será acompanhada de boas obras. E agora no versículo 25 ele vai dar o segundo exemplo. Veja comigo, o exemplo de Raabe. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Todos nós conhecemos aquela história quando são enviados os espias para observar ali a cidade de Jericó. E eles então sabem que existem os espias de Israel. E uma mulher, meretriz, ela era prostituta, ela escuta falar daquele Deus, então ela creu em Deus. Ela livra aqueles espias. Ela teve fé no Deus que ela ouviu falar. Era uma mulher gentia. Raabe. Uma mulher crente, temente a Deus. A avó de Boaz, que vai casar com Ruth, outra gentia. É dessa descendência que vai vir Davi e que vai vir Cristo. Uma mulher gentia, mas uma mulher que teve fé. A fé. Mas não apenas ela disse: eu creio em Deus. Ela agiu, ela demonstrou, através de atos, de atitudes, de ações. E aí Tiago então vai concluir no versículo 26, quando ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. É morta. Aqui Tiago está dizendo assim: as obras são o resultado inevitável da fé verdadeira. Obras é inseparável de fé verdadeira. E fé sem obras, ela não existe. É morta. Porque as obras, elas são inseparáveis da fé verdadeira. Então o contraste final aqui, vocês percebem, não é entre obras e fé. Esse não é o ponto que Tiago está trazendo aqui. Mas ele está dizendo é que fé sozinha, que é morta, não é fé. Fé sem obras não é fé. E a fé ativa, ela é sempre demonstrada por obras. Sempre. É por isso que você conhece um cristão verdadeiro, não é porque ele fala que é cristão. Não é porque ele diz que conhece a Jesus Cristo. Mas você conhece alguém pela sua vida. Pela sua vida no lar. Pela sua vida no trabalho. Pela sua vida na escola, na universidade. Vocês jovens adolescentes, não adianta vocês dizerem que são crentes aqui da igreja. As pessoas vão saber disso quando vocês abrem a boca, quando vocês interagem com pessoas não cristãs. É assim que nós mostramos isso. Quando nós temos que fazer escolhas difíceis por amor a Cristo, renunciar a muitas coisas. É assim que nós sabemos que a nossa fé é verdadeira. É por isso que William Booth, que foi
aquele que criou o exército da salvação, ele dizia o seguinte, uma frase dele: a fé e as obras devem caminhar lado a lado, em passo marcado, como as pernas dos homens que caminham. Primeiro a fé, e depois as obras. E então novamente fé, e então novamente obras, até que eles mal possam distinguir quem é um e qual é o outro. É exatamente como as pernas do nosso caminhar, fé e obras, a tal ponto que essas duas coisas estão profundamente ligadas na nossa vida. E aí as pessoas começam a ver de fato essas duas realidades inseparáveis. Então, um dos cernes da reforma protestante foi a doutrina, obviamente, da justificação pela fé somente. Esse é o marco. Durante muito tempo a igreja ensinou que o homem era salvo por fé e obras. Esse é o ensino da Igreja Católica Romana, um ensino profundamente equivocado. E a reforma redescobriu a doutrina da justificação pela fé. Mas a justificação pela fé, ela sempre vai ser acompanhada da santificação. É por isso que existem visões equivocadas. Por exemplo, se você disser, bom, alguém é salvo só pela fé sem obras, então isso é um universalismo, nós não acreditamos nisso. Ou se você disser que fé é igual a justificação sem ser seguido de obras, eu preciso só uma fé, então você é aquilo que nós chamamos de antinomiano, você entende que a lei, ela não tem nenhum valor na sua vida. Isso não faz sentido. Ou você diz que você tem obras, e as obras é que tornam você justificado, então você se torna um legalista, achando que é pelas obras que você será salvo. Ou se você diz, não, é fé e obras conjuntamente, então você se torna um católico romano, de forma equivocada. Ou fé com pouca ênfase nas obras. Esse é o retrato do evangelicalismo moderno. Inúmeras pessoas que têm essa visão. Bom, eu preciso ter fé, mas, bom, as obras, elas não são tão importantes. Não importa como você viva. Contanto que você esteja na igreja e feche os seus olhos e venha para o culto e sinta a presença de Deus. Isso não é fé cristã. A fé é verdadeira. E essa é a nossa herança reformada. A justificação é tão somente pela fé. Mas a fé verdadeira sempre será acompanhada de boas obras. Sempre. Inevitavelmente. Inevitavelmente. E é por isso que os reformadores sempre enfatizavam isso. Sempre. Lutero, Calvino, o tempo todo eles estão enfatizando isso. Nós podemos ilustrar isso através das mãos. A justificação e a santificação são como as mãos, elas precisam ser distinguidas. Nós temos a mão direita e a esquerda. Justificação é o ato pelo qual Deus em Cristo nos torna justos somente pela fé. Você é salvo somente pela fé. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, abra sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 8. A salvação é tão somente pela fé, por essa fé salvadora que Deus inclusive coloca no nosso coração. Vamos dar uma olhada em Efésios, no capítulo 2, por favor. Efésios 2, versículo 8, quando ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque se fosse assim, alguém dizer, bom, eu vou fazer boas obras, vou fazer coisas, e aí eu vou ser salvo. Não, nada do que você possa fazer será meritório para Deus, é só pela fé. Mas qual a natureza dessa fé? Veja o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas nós fomos salvos para boas obras. Então as boas obras vão seguir a fé. Então são coisas distintas. Justificação e santificação. Fé e obras. Mas como as duas mãos, no momento que você foi transformado pelo Espírito, você nasce com as duas. Um crente verdadeiro diz, eu tenho fé, mas eu não tenho obras. Eu fui justificado, mas não tenho santidade na minha vida. Isso não é possível. São como as duas mãos, inseparáveis.
São bênçãos pactuais que vêm conosco no momento em que o Espírito nos transforma. Deus coloca essas boas obras na vida do verdadeiro cristão. Não é possível ter uma e não ter outra. Mas elas são simultaneamente recebidas no novo nascimento, pelo nascimento espiritual. E a justificação e santificação, elas são exatamente como as duas mãos. Sempre nós temos a mão dominante e a mão dependente. É por isso que nós chamamos alguém destro ou canhoto. Então, a mão dominante será sempre a justificação. Ninguém pode ter obra sem ter essa fé verdadeira. A justificação pela fé é a mão dominante, é onde tudo começa. Mas a mão dependente é a santificação. São as boas obras. Elas sempre acompanham. E é por isso que nós precisamos dessas duas realidades em nossa vida, fé e obras. E as aplicações são muito claras. Sua fé, de fato, é verdadeira. Como é que eu sei? Bom, a fé verdadeira, nós vimos, é marcada por obras que demonstram sua genuinidade. É simples. A fé verdadeira, ela sempre será testada e mostrada por obras. Fé e obras são inseparáveis. A fé falsa é uma fé sem obras. E essa fé não pode salvar, ou seja, ela mostra que a pessoa não nasceu de novo, não é um crente verdadeiro. Não é verdadeiro, não é real. É fictício. É uma fé que se baseia em mera crença, como os demônios. Não é real. Isso é muito sério. Porque nós precisamos ver na nossa vida as marcas de uma fé verdadeira, meus irmãos. Não adianta nós estarmos frequentando igrejas dizendo que servimos a Cristo. A nossa fé precisa ser real, ela precisa funcionar no mundo real. E a segunda pergunta é como sua fé responde diante de situações práticas da vida. Como é que essa fé responde? A fé verdadeira responde de forma obediente à palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. Ela é obediente à palavra de Deus. Ela responde de forma prática. A fé verdadeira é isso. Ela tem a ver com a forma como nós acordamos, como nós encaramos a vida, como nós encaramos os problemas, as lutas, as aflições, os problemas, a doença, a morte. São nessas circunstâncias práticas que a nossa fé vai ser demonstrada verdadeira ou uma mera aquisição mental, teórica. Deus testa muitas vezes a nossa fé, a Bíblia nos ensina em circunstâncias da vida, através até do sofrimento, como Pedro diz, que a nossa fé muitas vezes é provada. Mas a nossa fé é testada diariamente. Diariamente. Sua fé e a minha está sendo testada. E às vezes Deus nos coloca naquilo que os puritanos chamavam a prensa da alma. Deus nos ordena o que nós devemos fazer, e nós muitas vezes lutamos para fazer e vamos descobrindo as nossas ineficiências, os nossos pecados, e isso vai nos pressionando, nos pressionando, nos pressionando. E você se vê pecador, você descobre que nem sempre você consegue obedecer a Deus, isso faz com que você se humilhe, com que você busque a graça e Senhor, me ajuda para que a minha fé seja verdadeira, para que eu mostre essa fé. Um crente verdadeiro, ele se preocupa com a fé demonstrável. Porque a nossa fé pode se basear em engano. Há muitas pessoas enganadas, irmãos, que acham que são crentes, mas nunca conheceram verdadeiramente a Cristo. E o próprio Jesus disse, muito vão dizer naquele dia, mas em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fizemos coisas espetaculares. Jesus disse assim, eu não conheço vocês. Então a fé falsa, ela, além de ser teórica, ela pode até performar atos religiosos. Mas por motivos egoístas. E não para a glória de Deus. A fé verdadeira, ela tem obras e motivações corretas.
Tudo que você faz por amor e para a glória de Deus. E você pode pensar, bom, pastor, e se a minha fé for como a fé dos demônios? Bom, você pode se arrepender nessa manhã, aliás. A fé verdadeira nos distingue desses seres espirituais caídos. Eles apenas acreditam, mas não obedecem a Deus. Eles têm medo. Mas não é o temor que a Bíblia nos ensina, aquele temor. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter temor e servir a Deus com temor e tremor. É aquele temor que nos leva à obediência, a entender a grandiosidade de Deus, a amá-lo. Mas a fé verdadeira, acompanhada de obras, nos coloca nessa longa lista de homens e mulheres que responderam com fé. E é interessante que Tiago, primeiro ele começa o exemplo de um irmão ou irmã que chega de forma pobre, ou que você conhece, que são pobres, você diz, vão em paz. E ele termina com essa ilustração de um homem e de uma mulher, de homens e mulheres, na história do povo de Deus, que viveram pela fé. Abraão, Raabe, tantos outros. Demonstraram essa fé, evidenciaram essa fé. E nós que somos reformados, nós temos que ter esse cuidado com esse desequilíbrio entre conhecimento versus experiência. Eu estudo muito, eu conheço muito a teologia bíblica sobre o ser de Deus, mas eu não oro. Isso não faz sentido. Eu conheço muito sobre a obra de Cristo, sobre a expiação definida e limitada, mas eu não prego o evangelho para ninguém, eu não evangelizo. Não faz sentido. Eu estudo, aprendi sobre o dia do Senhor, mas no dia de domingo, qualquer razão, eu não vou para a igreja. Eu às vezes escolho se eu vou de manhã, se eu vou à noite. Então não faz sentido. A fé verdadeira, irmãos, ela tem que ser prática, operosa. E é por isso que nós temos que olhar para esse glorioso Salvador Cristo que nos comprou para que Deus nos desse essa fé verdadeira, para que Deus nos justificasse. Ele nos comprou na cruz para que mediante o Espírito nós recebêssemos esse presente, a justiça, a fé verdadeira. É um presente que Deus nos dá. E Jesus nos comprou para nos dar essa fé. Mas a sua vida, a vida de Cristo, foi um exemplo de fé. E é por isso que nós temos que olhar para Cristo nessa manhã, porque nele nós vamos nos lembrar disso. Ele nos comprou, Ele nos deu fé verdadeira, mas Ele também foi um exemplo de fé, onde Ele obedeceu ao Pai em cada momento da sua vida, mesmo na cruz do Calvário, mesmo quando a morte o esperava. Ele ainda disse, não seja feita a minha vontade, ó Pai, e sim a tua. Jesus teve uma fé verdadeira, a sua fé foi provada, a sua fé foi operosa. E é por isso que nós podemos recorrer a Ele. Quando nós vemos que a nossa fé está se tornando muitas vezes pouco prática, nós temos que recorrer. Ele nos enviou o Espírito, o Paráclito, para nos ajudar. Então clame a Ele nessa manhã, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser teu amigo. Eu não quero ser um teórico conhecedor de Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amigo de Cristo. E Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então se você quer ser amigo de Cristo, obedeça ao seu Rei, obedeça ao seu Salvador. O Espírito vai ajudá-lo nisso. Clame por fé ativa. Clame para que a sua fé seja viva, operosa, obediente. Mas se você é um descrente, está aqui nessa manhã, clame por fé salvadora. Clame por conhecer a Deus, por conhecer verdadeiramente a Cristo, para que você se torne amigo de Deus. É isso que você precisa fazer. Se arrependa nessa manhã. Diga, Senhor, transforma a minha vida, para que eu tenha fé verdadeira. Um autor chamado W.T. Purser, ele diz o seguinte, uma religião de coisas externas é um fantasma, um espírito sem corpo, é verdade. Eu sou crente, mas eu sou do meu jeito. Você é um cristão fantasma ambulante. Mas ele continua, mas uma fé subjetiva, sem amor e obediência à vontade de Deus, é um cadáver.
Existem tantos cadáveres hoje, cadáveres ambulantes, que estão percorrendo a cidade de Feira de Santana, se auto-intitulando cristãos, mas sem dar um testemunho de vida, sem mostrar de fato que foram transformados por Jesus. Não seja um cadáver ambulante, seja um cristão verdadeiro, com uma fé operosa. Vá até Cristo nessa manhã, confesse a Ele, Ele vai lhe ajudar, com certeza, em sua caminhada cristã. Que Deus nos ajude. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e pedimos agora a direção do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos de fato viver essa fé verdadeira. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos frágeis, pecadores, e diante das circunstâncias reais, concretas, muitas vezes nós respondemos não obedecendo a Tua palavra, mas seguindo aquilo que é mais conveniente ao nosso coração pecador. Nos perdoa, nos quebranta nessa manhã, Senhor, para que haja em nossa vida mudanças mais profundas, fé ativa, operosa. Tem misericórdia de nós. Precisamos de Ti, Senhor, em nossa caminhada. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.